O vídeo de hoje ele é um vídeo um tanto quanto difícil de ser gravado, porque eu vou tocar em alguns pontos um tanto quanto delicados, que nosso canal nunca procurou entrar nesse tipo de vespeiro. Porém, eu achei pertinente, visto que esse assunto ele tem tomado aí o nosso cotidiano aqui como empresa de consultoria em segurança e medicina do trabalho, que são as ações trabalhistas. No passado, nós tínhamos aí duas, três, às vezes, ações trabalhistas dentro de um mês. Porém, nós temos visto uma enxurrada de ações trabalhistas, no qual nós temos aí praticamente três, quatro por semana para acompanhar. E nós, como todos sabem, nós acompanhamos ações trabalhistas voltadas para defender as empresas, que é o nosso foco, porém nós temos visto um crescente aumento das ações trabalhistas no nosso país. Nós passamos aí até 2024 2 bilhões de novas ações trabalhistas num período muito curto, são 365 dias e 2 milhões de ações trabalhistas a mais no país. Veja, é um número alarmante. E foram julgados 4 milhões de ações trabalhistas. É um número alarmante. O país em que nós temos um problema estrutural, que é as pessoas já não conseguem mais entrar em um acordo. Tudo gera-se ações trabalhistas, tudo gera-se reclamações na justiça. As pessoas já não conseguem mais apertar as suas mãos no fio do bigode e resolver os problemas ao qual estão enfrentando. E aí utilizam da justiça para tudo. E aí nós temos processos que de fato são plausíveis, ao qual a empresa é julgada, ela com certeza estava errada. Porém, nós também estamos tendo uma enxurrada de processos trabalhistas no qual o funcionário trabalhou 3 meses dentro de uma corporação e ele entra com pedidos absurdos na Justiça do Trabalho. Isso está fazendo com que a Justiça do Trabalho esteja inchada, a Justiça do Trabalho criando vários e vários gargalos por conta da enxurrada de processos trabalhistas que nós estamos tendo. E eu não estou falando para você não pleitear as causas que são verdadeiras. Eu estou falando contra aquelas causas ao qual a gente observa que as pessoas entram na justiça pleiteando algo depois de 2 meses trabalhado. Meu amigo, se você não está satisfeito com o ambiente ao qual você está trabalhando, se você tem 3 meses para você sair, porque é aquele acordo, que são os 3 meses de experiência. E a experiência ela não serve somente para o lado do empresário, ele serve também para você, que é trabalhador. Se você não está contente naqueles 3 meses iniciais, você pega a sua conta, vai embora e procure um novo emprego. Porém, nós estamos vendo que o funcionário trabalha 3 meses, 4 meses, 5 meses, não está satisfeito, e aí o que ele faz? Usando os termos que eu já ouvi, vamos tentar arrancar alguma coisa. Isso está totalmente errado. Nós temos que voltar ao fio do bigode. Nós precisamos voltar a dar as mãos e combinar aquilo que está sendo praticado entre a empresa e o funcionário. Nós precisamos ter clareza, e quando eu falo clareza, eu digo das duas pontas. Eu digo na ponta do empresário e eu também digo na ponta do funcionário. O empresário precisa ser mais claro quando ele contrata aquela mão de obra. E a mão de obra também precisa ser clara. Eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo. Para que entre-se num comum acordo. E as duas partes precisam ceder e observar o que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado. É óbvio que as empresas têm as suas políticas, as empresas têm os seus processos criados. Então, se o processo não pode ser mudado, eu saio do processo. Se o processo não pode ser conforme eu acredito que seja, eu saio do processo. Porque o processo já está criado há 10, 15, 5, 1 ano. Quem sou eu para mudar um processo? O que eu posso é dar uma dica. Eu vou comentar uma história que aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa que era uma confecção de moda infantil e eu quis mudar um processo da empresa. E quando eu dei uma ideia para mudar um processo, o empresário falou assim para mim: Leandro, faça o seu trabalho, que disso daí quem cuida sou eu. O que eu fiz?
Eu cuidei do meu trabalho e deixei ele cuidar do restante. Simples assim. O dono da empresa é ele. Se eu não estivesse satisfeito com aquilo a longo prazo, eu iria pedir minha conta. Se eu não estivesse satisfeito com aquele momento, o que eu iria fazer? Eu iria conversar novamente. Mas como não era algo tão excepcional, eu continuei ali na empresa, tranquilamente. Eu dei a minha ideia, ele não aceitou e ponto final. Agora nós estamos com um problema geracional, nós estamos com um problema político também dentro da nossa sociedade. Nós temos 94 milhões de pessoas sobrevivendo de assistencialismo. Essas 94 milhões de pessoas, elas poderiam estar produzindo, elas poderiam estar ali no ambiente de trabalho, elas poderiam estar ali também colaborando com a sociedade. Mas nós temos ali pessoas que vivem de assistencialismo e vivem também, que é o gancho do nosso vídeo, vivem também de pleitear alguma coisa nas ações trabalhistas. E isso, pessoal, gera um transtorno, tanto para o empresário quanto para os colegas de trabalho também. Então, pessoal, nós precisamos de fato voltar a ter o fio do bigode. Nós precisamos também da justiça. Eu também não sou contrário a existir justiça, porque de fato nós encontramos empresas que têm problemas que precisam ser resolvidos. E muitas vezes não foi uma, nem duas, nem três, no qual o processo só foi melhorado após uma ação trabalhista perdida. E eu não sou contra, eu volto a falar, não sou contra ações trabalhistas. Eu sou contra, e entendam-me bem, eu sou contra essas ações que estão acontecendo de 3 meses que o funcionário está trabalhando, ele sai e quer arrancar alguma coisa. Eu ouvi esse termo. Alguma coisa eu arranco. Nós precisamos voltar a combinar as coisas, e caso você não esteja contente, um abraço, meu amigo. Trabalhei 10 anos, 5 anos, estava sendo lesado. Até aí eu concordo, perfeito. Entre e se você estiver certo, você vai ganhar. Se você estiver errado, você vai perder. Porém, o que eu venho falar nesse vídeo é a respeito das pessoas que têm entrado na justiça trabalhando por curtos espaços de tempo. Uma outra coisa, pessoal, que eu acho muito complicado dentro da nossa justiça trabalhista, principalmente nas ações de insalubridade, periculosidade, é que existe uma súmula de que quem paga a ação trabalhista para o perito judicial, caso a empresa ganhe a ação, é a União. E o que a União faz? Ela vai pagar essa ação para o perito daqui a 2, 3 anos. Isso é uma vergonha, gente. Só que isso só está sendo feito com certeza por quê? Porque nós temos uma enxurrada de ações trabalhistas e, em contrapartida, muitas empresas também não cuidam de questões básicas para que a ação seja ganha. Uma coisa muito básica, ficha de EPI preenchida. E muitas empresas não têm isso. E aí gera-se ações trabalhistas e aí as empresas acabam perdendo. Porém, quando a empresa perde a ação, quem paga a perícia é a empresa. Porém, quem paga a perícia quando o funcionário ganha é a União. Então nós temos também um desbalanço com relação às perícias. Porque é muito melhor o perito achar alguma coisa, cavar até achar alguma coisa. E muitas vezes eu vejo vereditos por parte de peritos ou resultados por parte de peritos que nós vemos totalmente tendenciosas. E aí não se sabe se de fato é porque de fato ele entende como sendo insalubre ou porque ele vai receber mais rápido, porque se ele der ganho de causa para um funcionário. Então nós precisamos também mudar esse cenário. E o que eu tenho visto é que a empresa, independente do resultado, ela se propõe a pagar a perícia, tirando o ônus da União e pagando a perícia para o perito para que ele seja o mais imparcial possível. Por quê? Com medo de perder uma ação e gerar um problema gigantesco, um efeito dominó, um efeito cascata, onde um ganhou, o outro vai entrar na justiça e nós só vamos aumentando as ações trabalhistas. Então, pessoal, temos que ter mais consciência daquilo que nós estamos fazendo, nós temos que ter mais conversas, nós temos que ter mais aperto de mão na hora de acertar os nossos acordos de trabalho. E volto a falar,
se você não está satisfeito com o ambiente no qual você está trabalhando, saia desse ambiente, converse com o dono da empresa antes de você sair e querer arrancar alguma coisa. Esse termo me feriu muito porque eu também sou empresário e eu me coloco também no lugar dos empresários. E isso daí, pessoal, está fazendo um efeito dominó, porque nós temos muitas empresas falindo e uma ação trabalhista pode falir uma empresa, ao qual gera emprego para várias outras famílias, e nós temos muitas empresas gigantescas saindo do nosso país. E com certeza, quando você fala com um empresário, ele fala sempre da insegurança jurídica. Se nós não tivermos empresas no nosso país, nós não teremos também emprego. E se nós não temos a empresa pagando para o funcionário não vai conseguir também recolher impostos. A empresa também não recolhe impostos. Os assistencialismos também irão colapsar. Nós não teremos mais dinheiro para pagar assistencialismo. Então você vê como uma coisa puxa a outra. Então nós precisamos, de fato, reduzir as ações trabalhistas dentro do nosso país. E eu volto a falar, as ações trabalhistas, eu acredito que seja uma forma justa do trabalhador pleitear algo justo. O que eu estou combatendo aqui hoje nesse vídeo são ações trabalhistas injustas, de pessoas que trabalham períodos curtos e entram na justiça pleiteando coisas absurdas. Então, pessoal, de fato é um vídeo diferente, nós nunca fizemos um vídeo tão combativo no nosso canal, porém, eu achei importante falarmos desse assunto aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, caso você tenha gostado do nosso vídeo, deixe seu like, não deixe de comentar aqui o que você acha, eu não sou o dono da verdade. Não deixe de deixar os seus comentários aqui e compartilhe esse vídeo para aquele seu colega de trabalho, para aquele empresário, para o RH da sua empresa, para o técnico de segurança da sua empresa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.